Você vai à missa, se confessa, tenta fazer tudo certo, mas no silêncio do seu coração, você sente que carrega um peso invisível? Uma mancha de pecados antigos, de fraquezas que, mesmo perdoadas, parecem ter deixado uma cicatriz que te impede de voar mais alto na vida espiritual? Uma inquietação que sussurra que, apesar de todo o seu esforço, sua alma ainda não está pronta para encontrar Deus face a face? Se você já sentiu essa sede de uma purificação verdadeira, escreva agora nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti. *. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o texto para o ato 2, a revelação. *por isso. Essa sede de purificação que você sente, essa sensação de que falta algo, essa angústia silenciosa diante do espelho da sua alma, ela não é um engano. Não é um sinal de fraqueza na fé. Pelo contrário. É a sua alma, criada para a união perfeita com Deus, gritando por algo que ela sabe que existe, mas que a sua mente talvez ainda não tenha compreendido. É o eco da sua dignidade batismal, que se recusa a se contentar com uma santidade morna, com uma eternidade adiada pela nossa própria negligência. Você sente isso porque você foi feito para o céu, e não para a sala de espera do céu. Mas como fazer isso na prática? Jesus, em sua pedagogia divina, não nos deixa no escuro. Ele nos entrega o mapa, o GPS espiritual. É um método de fé consciente, dividido em 4 passos simples, mas de um poder transformador inimaginável. *poro. Primeiro passo é a intenção prévia. *poro. Tudo na vida espiritual começa com a intenção. A intenção é a bússola da alma, ela direciona o fluxo da graça. A Santa Missa é um tesouro de valor infinito, mas se não direcionarmos esse poder, ele se dissipa como a luz do sol, que ilumina tudo, mas não acende fogo. A intenção foca essa luz, transformando-a num raio laser capaz de queimar toda a impureza. Portanto, antes mesmo de o sacerdote chegar ao altar, antes que a primeira palavra seja dita, reserve um momento de silêncio. Feche os seus olhos, abstraia-se das distrações e, no santuário do seu coração, direcione toda a missa que está por começar com uma simples e poderosa oração. Pai eterno, hoje eu ofereço esta Santa Missa pela purificação da minha própria alma. Ao fazer isso, você está dando a Deus a permissão explícita para trabalhar em você. Você está dizendo: Senhor, esta missa é para mim. Usa todo o poder do sacrifício do teu filho para me curar, para me lavar, para me preparar para o céu, a partir de agora. *por. O segundo passo acontece no ofertório, a oferta de si mesmo. *por. Este é um dos momentos mais negligenciados da missa, mas e se eu te dissesse que a resposta para essa sede, a ferramenta para aplacar essa angústia sempre esteve diante dos seus olhos? E se eu te dissesse que o céu oferece um mecanismo de poder espiritual quase inimaginável, uma verdadeira tecnologia divina capaz de apagar a dívida das suas penas temporais aqui, em vida, mas que 99% dos católicos, por uma trágica ironia, a usam quase que exclusivamente para os outros, ou pior, esperam que outros a usem por eles depois da morte? Aqui está a verdade que vai desafiar tudo o que você talvez tenha pensado sobre a sua salvação. O segredo para a sua purificação não é simplesmente acumular boas obras e esperar que elas compensem suas dívidas no purgatório. O segredo é invocar o poder do sacrifício do Calvário sobre a sua própria alma, aqui e agora, de forma consciente, deliberada e poderosa. A revelação que Santa Faustina viu, e que a Igreja sempre soube, mas que nós esquecemos no meio da nossa rotina espiritual é esta. Preste muita atenção, porque esta frase pode ser a chave que liberta a sua alma. Por uma única Santa Missa, oferecida por você em vida, pela purificação da sua própria alma, tem um poder purificador infinitamente maior do que dezenas, talvez centenas de missas oferecidas por você depois que você partir. *por. Pare e pense no impacto disso. Vemos o sacerdote oferecer o pão e o vinho, que se tornarão o corpo e sangue de Cristo. Mas o que isso significa para nós? Neste passo você fará um ato simbólico de um poder imenso. Quando o sacerdote eleva a patena com a hóstia, visualize-se colocando a sua alma sobre ela. Sim, a sua alma inteira. Coloque ali não apenas suas virtudes, mas principalmente suas misérias.
suas culpas confessadas que ainda pesam, suas feridas emocionais, suas cicatrizes espirituais, suas fraquezas recorrentes, suas memórias dolorosas. Ofereça a Deus tudo aquilo que você é, especialmente o que você não gosta em si mesmo. Diga em seu coração, asterisco asterisco, Senhor, junto com este pão e este vinho, eu me ofereço a ti. Pega esta minha alma ferida e transforma-a, assim como transformas estas oferendas no teu corpo e sangue. Asterisco, ao fazer isso, você não está mais assistindo à missa. Você está se tornando parte do sacrifício. Você está se unindo a Cristo na cruz, permitindo que o que está quebrado em você seja oferecido ao Pai e redimido pelo poder do Espírito Santo. Asterisco, o terceiro passo é o clímax da cura, a comunhão purificadora. Asterisco, ao se aproximar para receber a Sagrada Comunhão, você não está apenas recebendo um alimento espiritual. Você está recebendo o próprio fogo da misericórdia em sua alma. Nós nos preocupamos tanto com as missas de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano. E isso é bom, é um ato de caridade imenso pelas almas do purgatório. Mas nós vivemos como se o poder da missa fosse um remédio que só pode ser aplicado aos mortos. Tratamos o maior tesouro do universo como um seguro de vida póstumo, quando na verdade, ele é um tratamento de quimioterapia divina para o câncer espiritual que ainda carregamos em vida. Por que isso acontece? A teologia nos dá a resposta, e ela é de uma lógica divina esmagadora. Enquanto estamos vivos, estamos no que a Igreja chama de estado de viator, ou seja, viajante. Neste estado, nós ainda podemos merecer asterisco. Nossos atos, unidos aos méritos de Cristo, têm o poder de aumentar a graça, de satisfazer a justiça divina, de cooperar ativamente com a nossa salvação. Quando você, em vida, oferece a Santa Missa por si mesmo, você está agindo como um agente ativo. Você está pegando o cheque em branco assinado por Cristo no Calvário e preenchendo-o com a sua intenção, aplicando-o diretamente na sua dívida. Você está cooperando com a misericórdia. Após a morte no purgatório, a alma já não está no estado de viator, ela está no estado de termo. Este é o momento da transfusão divina. Aproxime-se do altar não como um réu que espera a sentença, mas como um doente terminal que corre para receber o único remédio capaz de lhe dar a vida. No momento em que o sacerdote diz, o corpo de Cristo, e você responde, amém, faça um pedido consciente e direto, com toda a fé do seu coração. Asterisco asterisco. Senhor, que o vosso corpo e sangue não sejam apenas alimento, mas o remédio e o fogo purificador para a minha alma. Asterisco port. Ao receber Jesus Eucarístico, entenda que você está recebendo o antídoto para todo o veneno do pecado e suas consequências. Você está recebendo aquele que torna novas todas as coisas. Este não é um pensamento simbólico, é a realidade mais profunda da nossa fé. Asterisco o quarto e último passo, é a ação de graças curadora. Asterisco FONER. Após a comunhão, muitos de nós caímos na armadilha de apresentar a Deus uma nova lista de pedidos. Mas neste método, a lógica é outra. Você já pediu a cura, você já recebeu o remédio. Agora é a hora da confiança e da gratidão. Em vez de pedir coisas novas, agradeça pela purificação que já está acontecendo. Feche os olhos e visualize a cena que Santa Faustina viu. Os 2 raios, o vermelho do sangue que lava e o pálido da água que justifica, jorrando do coração de Jesus Eucarístico, que agora habita em você. O tempo de merecer acabou, a alma ali já não pode fazer nada por si mesma. Ela se torna uma receptora passiva da caridade dos outros. Ela sofre e é purificada, mas depende inteiramente das orações e dos sacrifícios que nós, os viajantes, oferecemos por ela. Oferecer missas por uma alma no purgatório é como enviar ajuda humanitária a uma zona de desastre. É vital, necessário, um ato de amor. Mas oferecer a missa por si mesmo em vida é como construir um abrigo anti-bombas curantes puro do ataque. É estratégia. É sabedoria. É usar o poder que Deus te deu no momento em que ele é mais eficaz. Essa verdade é tão poderosa, tão libertadora, que ela colide de frente com uma das maiores armadilhas espirituais, a falsa humildade. Pensamos, quem sou eu para pedir algo tão grande por mim? Seria egoísmo. E é exatamente essa dúvida que o inimigo de Deus quer plantar em seu coração.
porque ele sabe que uma alma que compreende e utiliza esse poder, se torna uma tocha de santidade no mundo. É por isso que, antes de prosseguirmos, precisamos fazer um ato de fé. Precisamos quebrar esse paradigma de desconfiança. A aceitação desta verdade não é um exercício intelectual, é uma rendição do coração. Por isso, eu peço que você faça um gesto agora. Imagine esses raios percorrendo cada canto da sua alma, dissolvendo as trevas, cicatrizando as feridas, queimando os resquícios do pecado. Agradeça. Diga, obrigado Jesus por me purificares, obrigado por me curares, eu confio na vossa ação em mim, neste exato momento. Poro. Esta ação de graças sela a obra da graça, pois a gratidão é a mais alta expressão da fé. Este método pode parecer simples, mas seu efeito é profundo e cumulativo. Conheço a história do Carlos, um homem bom, católico praticante, que carregou por mais de 30 anos o peso de um erro grave da juventude. Mesmo se confessando regularmente, ele vivia com uma sombra, uma sensação de indignidade, que o impedia de sentir a paz de Deus. Ele dizia que era como ter um tumor espiritual, o pecado havia sido perdoado na confissão, mas a massa de culpa e vergonha continuava ali, dolorida. Quando aprendeu e começou a aplicar este método em cada missa, algo mudou. Após um mês, ele me procurou com lágrimas nos olhos, e descreveu a experiência com uma frase que nunca esqueci. Foi como uma cirurgia espiritual que removeu um tumor que nem a confissão conseguia alcançar. O que ele experimentou foi a graça da missa curando as consequências do pecado, a pena temporal, trazendo uma paz e uma leveza que ele jamais havia conhecido. Vá até os comentários e escreva, com toda a fé do seu coração, a frase que foi o motor da vida de Santa Faustina, a chave que abre o coração de Deus, *poro Jesus, eu confio em vós, *poro. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras. Você está fazendo uma oração, você está dizendo a Jesus que você acredita na sua palavra mais do que nas suas próprias dúvidas. Você está declarando que aceita o presente da sua misericórdia sem reservas. Você está dando o primeiro passo para sair da plateia da sua própria salvação, e subir no palco como um cooperador ativo da graça de Deus. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Ela tem o poder de esvaziar o purgatório, começando pela sua própria alma, aqui e agora. Se você acredita nisso, se esta mensagem acendeu uma luz de esperança no seu coração, deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. O seu gesto simples ajuda o algoritmo a entender que esta é uma mensagem de alerta e esperança, e ele a levará para outras almas que, neste exato momento, estão se sentindo como você se sentia há poucos minutos. Presas sob um peso invisível, sedentas por uma purificação que não sabiam como alcançar. Seja um apóstolo digital da misericórdia, com um simples clique. O que o Carlos viveu, é o que Cristo deseja para cada um de nós. Ele não quer que carreguemos o peso morto do nosso passado. Ele nos oferece, em cada missa, a oportunidade de sermos lavados, curados e renovados, para que possamos caminhar mais leves, mais livres, e mais apaixonados em sua presença. Qual destes 4 passos mais tocou o seu coração? A ideia de direcionar a graça com a intenção, de se colocar no altar no ofertório, de receber a comunhão como um fogo purificador, ou de agradecer pela cura que já acontece? Deixe sua resposta nos comentários, para que possamos aprender e crescer juntos nesta jornada de confiança. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a construção do ato 7. O aviso, seguindo as instruções específicas. *poro. Você agora tem em mãos o mapa divino. Você compreendeu que a Santa Missa não é apenas um memorial, mas uma cirurgia espiritual disponível, uma transfusão do sangue de Cristo diretamente para a sua alma. Você viu o método de 4 passos: a intenção, a oferta, a comunhão e a ação de graças. Este é o caminho para transformar a obrigação em cura, o peso em liberdade. Mas, como em todo mapa que leva a um tesouro precioso, existem armadilhas no caminho. Não são armadilhas colocadas por Deus, mas sussurros sutis da nossa própria fraqueza, do nosso antigo modo de pensar, ou do inimigo que detesta ver uma alma se apropriar do poder do Calvário. Agora que você abriu seu coração com um ato de confiança, prepare-se. Porque o que vou te mostrar a seguir
não é apenas uma teoria teológica. É uma realidade que Jesus fez questão de mostrar, de forma vívida e inesquecível, em uma visão a Santa Faustina. Uma visão que revela exatamente o que acontece, no plano espiritual, quando o poder da Santa Missa é direcionado a uma alma necessitada. Uma visão que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a hóstia consagrada. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a narração do ato 3, a imersão, seguindo as suas instruções. O eco da nossa inquietação ainda ressoa no ar, a pergunta sobre como apagar as cicatrizes da alma. Falamos sobre a diferença crucial entre merecer em vida e receber passivamente após a morte. Falamos sobre o poder de uma única missa oferecida por si mesmo. Mas palavras, por mais precisas que sejam, são apenas sombras da realidade. Para entender de verdade o que está em jogo, precisamos vereador. Precisamos mergulhar na visão que o próprio céu concedeu a uma de suas filhas mais queridas. Agora, feche os seus olhos por um instante. Deixe o ruído do mundo se apagar. Imagine-se ao lado de Santa Faustina. O ar está imóvel, carregado com o silêncio denso e sagrado de uma capela vazia. E meu dever, com um amoroso alerta, é iluminar essas armadilhas para que você possa desviar delas e correr livremente para o coração de Jesus. A primeira e mais comum armadilha é a do asterisco por espectador espiritual por ser. É o asterisco por erro da passividade por ser. Pense em quantas missas você já assistiu. Você chega, senta-se, levanta-se, ajoelha-se. Você ouve as leituras, a homilia, talvez cante as músicas. Mas, no fundo, sua alma está no piloto automático. Você está presente de corpo, mas sua intenção, sua vontade e seu coração estão assistindo a cena de longe, como se vissem um filme sagrado. Você tem o ouro, mais puro do universo sendo oferecido diante de seus olhos, mas o trata como uma simples pedra, um ritual a ser cumprido. Este erro anula completamente o primeiro passo do nosso mapa, asterisco para a intenção prévia, paro, lembra-se. Pai eterno, hoje eu ofereço esta Santa Missa pela purificação da minha própria alma. Essa simples frase é o ato de sair da arquibancada e entrar em campo. É a sua assinatura no termo de consentimento para a cirurgia divina. Sem ela, o cirurgião divino, em seu infinito respeito pela sua liberdade, não pode operar. Ele não força a cura. Ir à missa sem uma intenção clara e pessoal é como ir a uma fonte de água viva com a boca fechada. O único som é o crepitar suave da chama da lamparina, uma sentinela de fogo que vela diante do sacrário. O cheiro de cera e incenso antigo paira no ar. Você sente o frio da pedra sob seus joelhos, uma realidade física que ancora a alma para o que está por vir. Faustina está ali, em adoração. Seu coração é um oceano de amor e confiança, mas também de uma santa curiosidade. Ela quer entender os mistérios de Deus. E Deus, em sua infinita bondade, responde. De repente a capela não é mais apenas uma capela. A realidade física se torna translúcida, como um véu que se afina. Diante do sacrário dourado, uma nova imagem se forma, não com os olhos do corpo mas com os da alma. Surge uma figura, uma alma humana. Mas ela não brilha. Pelo contrário, está envolta, quase sufocada, por uma névoa escura, espessa e pegajosa. É uma névoa de dor, de arrependimento, de apegos não purificados. Cada fio dessa fumaça escura parece ser um pecado perdoado, mas cuja consequência, cuja mancha, ainda adere à essência daquela alma. A alma treme. Não é um tremor de frio, mas um espasmo de agonia espiritual. Ela está no purgatório. Não há chamas como as da terra, mas há um fogo interior 1000 vezes mais terrível, a sede de Deus. A fonte está jorrando, mas você morrerá de sede. Não seja um espectador da sua própria salvação. Seja o protagonista. A segunda armadilha é mais sutil, pois se veste com o manto de uma virtude. É o asterisco proquerro da falsa humildade proquer. Ao ouvir que deve oferecer a missa por si mesmo, um pensamento pode surgir. Mas isso não é egoísmo? Tantas almas no purgatório precisando, tantos doentes, minha família, e eu vou gastar uma missa inteira comigo? Cuidado!
Esta é uma humildade que não vem de Deus, mas do medo e da incompreensão. Ela se opõe diretamente ao segundo passo, poro. Quando você se coloca simbolicamente na patena, junto com o pão e o vinho, você não está dizendo, eu mereço mais que os outros. Você está dizendo, Senhor, eu sou o primeiro doente que precisa de cura. Eu sou a matéria-prima defeituosa que precisa ser refeita por ti. Purifica-me, para que a minha vida purificada possa ser um canal mais limpo da tua graça para os outros. Pense na instrução de segurança de um avião. Em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois ajudar os outros. Uma alma que busca ativamente a própria santificação não é egoísta. Ela está se tornando um instrumento mais afiado e eficaz nas mãos de Deus. Faustina sente, sem que uma única palavra seja dita, o sofrimento indescritível daquela alma. É uma saudade que queima, um anseio que rasga, uma consciência aguda da própria impureza que a impede de se lançar nos braços do amor perfeito. Ela vê a luz, o banquete, a felicidade eterna tão perto, mas está presa por essas correntes de fumaça, incapaz de dar o último passo. A dor dessa separação temporária é um inferno de amor não correspondido. Um grito silencioso que ecoa pela eternidade. A visão é quase insuportável. A compaixão inunda o coração de Faustina. Mas então, a cena muda. O foco se desloca da alma sofredora para um altar. Um sacerdote, cujas mãos representam as mãos de Cristo, eleva a hóstia consagrada. O pequeno círculo branco de pão se torna o centro do universo. É o Calvário se fazendo presente, o sacrifício infinito contido naquele momento de silêncio e adoração. E daquela hóstia, daquele corpo sacratíssimo, partem 2 raios de luz viva, exatamente como na imagem que Jesus mandou Faustina pintar. Um raio é pálido como cristal líquido, a água que lava e justifica. O outro é vermelho, vibrante como o sangue que é a vida das almas. Esses raios não são uma luz fraca ou simbólica. São torrentes de poder, lanças de misericórdia que viajam mais rápido que o pensamento, atravessando o tempo e o espaço. Jesus deseja a sua santidade mais do que você mesmo, pois uma alma santa é uma fonte de luz para o mundo inteiro. Rezar por si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. A terceira armadilha é talvez a mais universal de todas. É a voz da acomodação, o canto de sereia da negligência. É o asterisco terizerro da procrastinação espiritual parbico. É o pensamento que diz, isso é poderoso, mas farei na próxima semana, ou, quando eu for mais velho me preocupo com isso, ou, a mais perigosa de todas, quando eu morrer, minha família e meus amigos certamente oferecerão missas por mim. Este erro ignora uma verdade teológica fundamental, que é a essência de todo o nosso caminho. O poder de merecer, de cooperar ativamente com a graça para aumentar em santidade, se encerra no momento da morte. A vida na terra é o tempo da semeadura. O purgatório é o tempo de uma colheita dolorosa e passiva. Uma única missa que você oferece em vida, como um ato de fé, amor e confiança, tem um valor de merecimento para sua alma que dezenas ou centenas de missas oferecidas por você depois da morte não terão. Depois da morte as missas são um alívio, um resgate, uma ajuda externa. Em vida elas são uma transformação, uma cooperação, uma divinização ativa. Eles têm um alvo. Com uma precisão divina, os 2 raios atingem em cheio aquela alma coberta pela névoa. O impacto é instantâneo e avassalador. A névoa escura e densa, que parecia tão permanente, tão sólida em sua miséria, simplesmente se desfaz. Ela não se afasta lentamente. Ela se dissipa como fumaça diante de um vendaval, consumida pela pureza daquela luz, e o que resta é de uma beleza indescritível. A alma, agora livre de suas amarras, brilha. Ela resplandece com uma luz branca e pura, a luz da santidade restaurada. A agonia em seu semblante espiritual é substituída por um êxtase de pura gratidão. Ela olha uma última vez para o altar, a fonte de sua libertação, e então, como que puxada por uma força irresistível de amor, ela sobe e voa, mergulha na luz infinita do céu. A visão se desfaz, e a capela volta a ser apenas uma capela. O coração de Faustina bate acelerado, inundado de assombro e alegria.
É nesse silêncio que ela ouve a voz de Jesus, não com os ouvidos, mas no santuário de sua alma. A voz é suave, mas carrega o peso de uma verdade eterna e um lamento de amor. Vês o poder da minha paixão renovada no altar? Por que meus filhos esperam a morte para receber tal graça? Deixar para depois é como um atleta que decide treinar para as Olimpíadas apenas no dia da competição. O tempo de se preparar para o encontro com Deus é agora. Cada missa é uma oportunidade única e irrepetível de acumular tesouros no céu e purificar a alma aqui na terra. Não troque o poder de hoje pela incerteza do amanhã. Finalmente, chegamos à armadilha mais dolorosa para o coração de Jesus. É o veneno, que pode corromper até mesmo a mais perfeita execução dos passos. É o asterisco Potter's erro da desconfiança Potterção do Potter. É fazer tudo certo por fora. A intenção, a oferta, receber a comunhão. Mas no silêncio do coração duvidar. É pensar, será que isso funciona mesmo? Será que algo está realmente acontecendo? Essa atitude fere a alma do quarto passo, asterisco por avisa ação de graças curadora por avisa e ofende diretamente a misericórdia divina. Jesus disse a Santa Faustina que a desconfiança das almas é o que mais lhe causa dor. É como se ele estivesse diante de você com o peito aberto, jorrando o oceano infinito do seu sangue e da sua água, e você se aproximasse com um conta-gotas, com medo de pegar demais, ou duvidando que aquelas gotas possam realmente te lavar. A fé é o recipiente. A sua confiança determina o tamanho do vaso que você leva a essa fonte infinita. Essa visão não é uma mera história piedosa. É uma revelação, uma janela para a mecânica espiritual do universo. Esta cena, que Faustina testemunhou, não é poesia. É o testemunho direto da santa, uma combinação de elementos de suas visões sobre o purgatório, registradas nos parágrafos 20.518 de seu diário, com o poder que ela viu emanar da hóstia consagrada, descrito nos parágrafos 441 e 1385. É a verdade nua e crua. A Santa Missa é o antídoto para o purgatório, disponível aqui e agora. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e transformar sua jornada de fé, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho, uma nova chave para destravar os tesouros da misericórdia divina que esperam por você. Com base nas premissas e instruções, aqui está o desenvolvimento do ato 4, o conflito. A visão de Santa Faustina se desvanece, mas o eco daquela glória permanece. Uma alma resgatada das chamas da purificação pelo poder de uma única missa, sobe ao céu em um êxtase de luz e gratidão. A solução para o maior temor da alma fiel foi revelada em sua simplicidade avassaladora. Mas se o remédio é tão poderoso, se a cura é tão acessível, uma pergunta queima no ar, tão incômoda quanto um espinho na alma: por quê? Se você vai com a confiança do tamanho de uma xícara, voltará com uma xícara de graça. Se for com a confiança do tamanho de um balde, voltará com um balde. Mas se você for com a confiança audaciosa de um filho que sabe que o pai é dono de todo o oceano, ele o inundará. Acreditar que o poder de Cristo na Eucaristia está de fato te purificando naquele exato momento é o que abre as comportas do céu sobre a sua alma. Passividade, falsa humildade, procrastinação e desconfiança são 4 correntes que te mantêm preso a uma espiritualidade morna, a poucos metros do tesouro. Mas hoje, essa informação não é um julgamento, é uma chave, é um convite a uma decisão. Uma decisão de cortar essas correntes, de abandonar esses erros, e de se apropriar da herança que Cristo conquistou para você na cruz, e que Ele te oferece em cada missa. Se você decide hoje, neste exato momento, abandonar ao menos uma dessas armadilhas que te prendem, se você se compromete a nunca mais ser um mero espectador, mas um participante ativo na sua própria santificação, deixe um asterisco, amém, asterisco nos comentários. Que o seu amém seja um selo, um ato de vontade, o primeiro passo para transformar cada futura missa na experiência mais poderosa de purificação e união com Deus que você pode ter nesta vida. Por que então nós, que temos acesso a este poder infinito a cada domingo, a cada dia,
ainda sentimos o peso das nossas misérias. Por que aquela inquietação, aquela mancha de um passado que a confissão perdoou, mas que a memória insiste em nos atormentar, ainda nos prende ao chão? Por que tememos o purgatório com tanto pavor, se a porta do céu é o próprio altar que frequentamos? A resposta não vem de um teólogo, nem de um livro de doutrina. A resposta ecoa do silêncio do sacrário, brota como sangue e água do próprio coração ferido de Cristo, e ela é uma revelação de dor. Uma dor divina. Ouça com o coração, sinta a voz de Jesus, não com os ouvidos da carne, mas na quietude da sua alma enquanto ele olha para você agora e diz: meu coração se parte, ele se parte ao ver meus filhos, almas pelas quais derramei até a última gota do meu sangue, se arrastando sob o peso de suas culpas. Vejo-os em meus templos, ajoelhados diante de mim, mas com o coração distante, acorrentados a um medo que eu vim para destruir. Eles temem o purgatório, temem a purificação, quando eu lhes ofereço o oceano infinito da minha misericórdia em cada missa, um oceano capaz de apagar não apenas a culpa, mas toda a mancha do pecado. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a elaboração do ato 8, a consagração, seguindo todas as instruções. Você chegou até aqui. Você atravessou o deserto da inquietação, recebeu a chave de um segredo celestial e contemplou a visão de Santa Faustina. Você sentiu a dor do coração de Cristo, uma dor causada pela nossa indiferença diante de um oceano de misericórdia. Você recebeu um mapa divino, um guia prático de 4 passos para transformar cada missa em uma cirurgia espiritual para sua alma. E, mais importante, você foi alertado sobre as armadilhas, os 4 erros fatais que nos mantêm acorrentados à passividade, à falsa humildade, à procrastinação e, o pior de tudo, à desconfiança. Agora, você se encontra em um limiar. De um lado, está a vida que você conhecia, a de um espectador bem-intencionado, que assiste ao maior milagre do universo de forma passiva, esperando que a purificação aconteça um dia, em algum lugar, talvez depois da morte, pelas mãos de outros. Do outro lado, há uma porta que se abre, não é uma porta para o futuro, mas para o agora. É a porta para uma participação ativa, consciente e transformadora no sacrifício de Cristo. É a decisão de parar de ser um paciente que espera pelo remédio, e tornar-se um cooperador ativo da própria cura, usando o poder infinito que Jesus lhe oferece em cada altar. Essa inquietação que você sente no silêncio da noite, meu filho, minha filha, essa sensação de que, mesmo depois da confissão, resta uma cicatriz dolorosa, uma fraqueza que te humilha. Essa é a sombra da minha dor em sua alma. Você a sente como um peso. Eu a sinto como uma oportunidade de cura que você, por desconhecimento, me nega. Eu não morri na cruz para instituir um simples memorial, uma recordação fria de um evento passado. Eu renovei o meu sacrifício para purificá-los por agora asterisco. A Santa Missa não é apenas uma promessa para o futuro, não é um remédio que se aplica somente aos mortos. É uma transfusão do meu próprio sangue divino para sua alma, aqui e agora. É a cirurgia espiritual mais poderosa do universo, disponível a cada dia, e vocês a tratam como um analgésico, quando ela é a cura definitiva. A maior dor que um médico pode sentir não é ver a doença, mas oferecer a cura e ver seu paciente escolhê-la por negligência, e é isso que sinto. Em cada missa, eu me coloco no altar, com as chagas abertas jorrando graças de purificação. Eu ofereço remédio para sua tibieza, a força para sua fraqueza, o fogo para sua frieza. E vejo tantos dos meus filhos amados assistindo passivamente, como se estivessem diante de uma peça de teatro sagrada. O conhecimento por si só não salva. Ele ilumina o caminho, mas não nos move 1 centímetro. A decisão, sim. Um ato de vontade, um movimento da alma que diz sim a Deus, é o que transforma a informação em formação, e a formação em transformação. Este é o momento do seu sim. Este é o clímax. Não é apenas mais uma parte deste vídeo. É um convite para um momento sagrado, um ritual de consagração pessoal entre você e o coração misericordioso de Jesus, presente e vivo na Eucaristia. Por isso, eu te peço. Onde quer que você esteja, se puder, pare por um instante,
deixe de lado as distrações. Se estiver dirigindo, salve este vídeo para mais tarde. Se estiver em um lugar seguro, eu te convido a se recolher. Respire fundo. Sinta o peso dos seus ombros, as preocupações da sua mente, as cicatrizes da sua alma, e entregue-as. Vamos fazer juntos agora uma oração de decisão. Uma oração que não é um pedido, mas uma declaração. Uma declaração de que você não quer mais esperar, que você escolhe hoje começar a sua preparação para o céu. Feche os seus olhos, se sentir confortável, e repita estas palavras em seu coração, deixando que cada frase ecoe no santuário da sua alma. Seus corpos estão presentes, mas suas almas estão ausentes, perdidas em preocupações mundanas, ou presas na falsa humildade de que não são dignos de pedir tal graça para si mesmos. Cada missa a que você assiste sem oferecer conscientemente, pela purificação da sua própria alma, é uma fonte de água viva que você deixa de beber enquanto morre de sede. É um tesouro incalculável que você segura nas mãos, mas o trata como uma pedra comum. Você reza pelos mortos, e isso é bom e santo. Você reza pelos outros, e isso me agrada imensamente. Mas por que você se esquece daquele por quem eu mais anseio? Você? Por que esperar que outros façam por você depois da morte? O que eu desejo fazer em você, com você, em cada momento que nos encontramos no altar. Não é egoísmo, é cooperação. É o ato de abrir a porta da sua alma para que eu, o médico divino, possa entrar e curar as feridas mais profundas. A indiferença, a passividade, a desconfiança de que uma simples intenção possa ter tanto poder. Essa é a coroa de espinhos que vocês recolocam em minha cabeça a cada liturgia. É a ofensa que mais fere o meu coração, pois duvida do amor que me levou à cruz. Diante desta dor do coração de Cristo, uma dor causada não por malícia, mas por nosso esquecimento e nossa ignorância, o que podemos fazer? Esta não é a minha oração, nem a de Santa Faustina. A partir de agora, ela é sua, Senhor Jesus, presente no sacrifício do altar. Eu não esperarei mais a morte para me encontrar contigo. Hoje, aqui e agora, eu tomo uma decisão. Hoje, nesta Santa Missa, e em cada missa da minha vida, eu ofereço o teu próprio sacrifício pela minha alma. Lava-me com teu sangue, que jorrou da fonte aberta do teu lado. Purifica-me com teu fogo de amor, o mesmo fogo que arde em teu sagrado coração, e prepara-me a partir de agora, para a morada eterna no teu coração misericordioso. Amém. Respire, sinta a profundidade do que você acabou de declarar. Isso não foi apenas a recitação de belas palavras. Foi um pacto de amor. Foi um ato de confiança radical, a virtude que mais glorifica a Deus. Ao dizer eu não esperarei mais a morte, você rompeu com o espírito da procrastinação. Você disse a Jesus que o seu céu começa hoje, na decisão de se deixar purificar por ele. Ao dizer eu ofereço o teu próprio sacrifício pela minha alma, você abraçou a verdadeira humildade. Você reconheceu que a sua salvação não vem da sua força, mas do poder infinito dele. Você não está sendo egoísta. Está simplesmente usando o presente que o Pai lhe deu, da forma mais eficaz possível. O primeiro passo não é a ação, mas a reparação. É reconhecer essa verdade e deixar que ela transforme nosso coração. É olhar para o crucifixo e entender que a sua sede não era de água, mas de almas que confiam nele plenamente. Neste exato momento, como um filho que percebe que feriu o pai sem intenção, podemos fazer um pequeno gesto de amor. Um ato para consolar o coração de Jesus por todas as vezes que estivemos diante do seu sacrifício com o coração distraído. Em um ato de amor e de compromisso, comente agora com a palavra *reparação porepora. Que esta palavra não seja apenas um comentário, mas o selo de uma nova decisão. Uma promessa de que a próxima missa não será mais a mesma. Será um encontro onde a sua miséria e a misericórdia dele finalmente se abraçarão no fogo purificador do altar. Pois este lamento de Cristo não é o fim da história. É o início da sua libertação. Com base nas premissas e no resumo da parte anterior, aqui está a execução do *poro Atos 5. A virada, poro. *poro. Mas esse lamento de Cristo, essa dor que ecoa do sacrário e atravessa os séculos, não é uma condenação, é um diagnóstico.
É o médico divino que, com o coração partido, nos mostra a ferida, não para nos envergonhar, mas para nos oferecer a cura definitiva. Ao pedir lava-me com teu sangue, purifica-me com teu fogo, você se abriu para a ação direta de Deus. Você deu a Ele permissão para realizar em você aquela cirurgia espiritual que remove as sequelas do pecado, aquelas manchas que nem a confissão por si só consegue apagar. E ao concluir com prepara-me, a partir de agora, você firmou um compromisso. Você transformou a sua fé de um evento de domingo em um processo diário de santificação. A missa deixa de ser um memorial do passado e se torna um motor da sua transformação presente e a garantia do seu futuro eterno. Este é o poder que esteve em suas mãos o tempo todo. Este é o tesouro escondido no campo da sua paróquia. Esta é a fonte de água viva que tantos de nós olhamos, mas da qual poucos bebemos para nossa própria purificação. Se esta oração, se este pacto de amor, ressoou no fundo da sua alma, e expressa o desejo mais profundo do seu coração, eu te convido a selar este momento. Torne esta decisão concreta. Escreva aqui nos comentários esta frase, para que ela se grave não apenas na tela, mas no seu espírito. *por Jesus, prepara-me a partir de agora. *por. Cada comentário com esta frase será como um eco da sua oração, uma pequena bandeira de fé fincada neste território digital, testemunhando para todos que você escolheu não mais esperar. A dor de Cristo não é o fim da história, é o prefácio da solução. E é justamente aqui, nesta ferida aberta do seu coração, que a misericórdia divina quer jorrar com uma força inimaginável. O mesmo coração que se parte com a nossa indiferença, é a fonte inesgotável do remédio para ela. Ele não nos olha com acusação, mas com uma compaixão instrutiva. Ele vê a nossa sede, e em vez de nos repreender por não bebermos, ele decide nos ensinar a usar a fonte. Pense nisso por um instante. O Deus do universo, ao constatar uma falha na nossa recepção da sua graça, não nos abandona à nossa ignorância. Ele se inclina, como um pai que ensina ao filho a segurar uma ferramenta, e revela um método. Ele não diz descubram por si mesmos, ele diz, deixa-me mostrar-te o caminho. Foi exatamente isso que ele fez através de Santa Faustina. Nesse diálogo íntimo, entre a miséria da criatura e a infinidade do Criador, Jesus não apenas revelou o problema, ele entregou o projeto da solução. Ele nos deu o que poderíamos chamar de método divino, um protocolo de cooperação com a sua graça, uma forma de usar o tesouro da missa não como um seguro de vida para depois da morte, mas como uma transfusão de santidade para a sua alma, aqui e agora. Você escolheu a misericórdia. Agora, com base nas premissas e na sua solicitação, aqui está o roteiro para a parte final do vídeo, a missão. *por. Se você fez essa oração com o coração, algo mudou. Aquele decreto de amor que você acabou de pronunciar, não foi apenas um conjunto de palavras, foi uma declaração de guerra contra a passividade espiritual. Foi o seu sim, a mais sublime de todas as vocações, a de se tornar um cooperador ativo da misericórdia divina na salvação da sua própria alma. Vamos recapitular a jornada que nos trouxe até este momento decisivo. Você começou sentindo aquela inquietação silenciosa, o peso de um passado que, mesmo perdoado, parecia deixar cicatrizes. Então, uma revelação abalou suas certezas. A descoberta de que a ferramenta mais poderosa do céu, a Santa Missa, poderia ser usada como uma arma de purificação para você, aqui e agora. Nós mergulhamos na visão de Santa Faustina. Vimos com os olhos da alma o poder dos raios da misericórdia que jorram da hóstia consagrada, capazes de transformar uma alma sofredora do purgatório em um ser de luz resplandecente. Instantaneamente, sentimos no nosso próprio espírito a dor do coração de Cristo, que sofre não por nossos pecados, mas pela nossa desconfiança, pela nossa negligência em usar o oceano de graças que Ele nos oferece a cada sacrifício no altar. Isso muda tudo. A nossa vida espiritual deixa de ser uma longa e ansiosa espera pela purificação no purgatório, e se torna uma participação ativa e cheia de esperança na nossa própria santificação, no tempo presente. Jesus nos convida a parar de terceirizar a nossa salvação, esperando que as orações futuras de outros façam o que nós mesmos podemos fazer agora, com um poder infinitamente maior.
Ele nos entrega a arma mais poderosa do universo, o seu próprio sacrifício renovado no altar, e nos ensina a apontá-la para o nosso maior inimigo, a mancha do pecado e suas consequências em nossa própria alma. Este método divino não é uma nova oração complicada ou um ritual esotérico. Não é mais um fardo para sua já cansada lista de deveres espirituais. Pelo contrário, é uma simplificação. É uma chave que destranca uma porta que sempre esteve à nossa frente. É a instrução que transforma o espectador em participante, o doente passivo no cooperador ativo da própria cura. Imagine um paciente que tem à sua disposição o remédio mais potente do mundo, mas que, por desconhecimento, apenas o cheira ou o passa superficialmente na pele, esperando que isso o cure. O médico, vendo isso, não se irrita, mas se aproxima e diz com ternura: meu filho, este remédio precisa ser ingerido. Mas a dor de Cristo deu lugar à esperança. Ele não nos deixou na escuridão. Ele nos entregou um mapa divino, um método simples e profundo de 4 passos para transformar cada missa em uma cirurgia espiritual, uma transfusão de santidade. Aprendemos a evitar as armadilhas da passividade, da falsa humildade e da procrastinação. E finalmente você foi convidado a selar tudo isso com uma consagração, um pacto de amor. Agora, a pergunta é: o que vem depois? Uma decisão, por mais sincera que seja, morre, se não se transforma em ação. A oração que você fez foi o seu alistamento. O que eu vou te apresentar agora é a sua primeira missão. Este é o seu campo de treinamento, o seu primeiro ato como um soldado consciente no exército da misericórdia. Seu desafio é imediato e heróico. Na próxima missa em que você participar, talvez amanhã, talvez no próximo domingo, você não irá como um espectador. Você irá como um guerreiro espiritual com um objetivo claro. Você vai aplicar um mapa divino de 4 passos. Asterisco por primeiro. Asterisco por i. Antes mesmo de o sacerdote entrar, você fará a sua asterisco por is intenção prévia por i. Você vai focar o laser da graça divina, declarando ao Pai Eterno que aquela missa específica é oferecida pela purificação da sua alma. Asterisco por o segundo. Asterisco por o no ofertório, você fará sua asterisco por oferta por o por o. Deixe-me mostrar como, é assim que ele vai agir na sua corrente sanguínea e curar você de dentro para fora. É isso que Jesus faz. Ele nos diz: a missa não é um perfume para a alma, é um transplante de coração. Não é um memorial para ser assistido, é uma cirurgia espiritual para ser vivida. A revelação deste método a Santa Faustina é a prova definitiva de que Deus não quer o nosso sofrimento no purgatório. Ele não se alegra com a nossa purificação dolorosa. O seu desejo ardente é nos purificar em vida, através do fogo do seu amor, que arde em cada altar do mundo. Ele nos oferece a chance de transformar cada missa em um purgatório de amor aqui na Terra, onde as nossas dívidas são pagas não com sofrimento, mas com a moeda infinitamente valiosa do sangue de Cristo, oferecido por nós e para nós. Esta é a grande virada, é a passagem da mentalidade de devedor para a mentalidade de herdeiro, é a transição do medo para a confiança. É a descoberta de que a santidade não é um pico inatingível, que talvez alcancemos depois de uma longa purificação, mas um processo de cura que podemos acelerar drasticamente, hoje, ao colaborar conscientemente com a graça mais poderosa que existe. Você vai colocar simbolicamente sobre a patena não apenas suas virtudes, mas suas misérias, suas feridas, suas culpas. Você vai entregar a Deus a matéria-prima que Ele usará para te santificar. Asterisco por o terceiro. Asterisco por o na comunhão. Você fará o seu pedido de asterisco por cura purificadora por o poro. Ao receber Jesus, você não pedirá coisas externas, mas que o corpo e o sangue dele se tornem o fogo e o remédio que consomem toda a escória da sua alma. Asterisco pois é quarto. Asterisco pois é da nação de graças. Você praticará asterisco pois é de gratidão curadora pois será. Você vai agradecer pela purificação que já está acontecendo, visualizando os raios da misericórdia lavando e restaurando você por dentro. Faça isso apenas uma vez. E sinta a diferença. Sinta o peso que se dissipa. Sinta a paz que excede todo o entendimento. Esta não é uma sugestão, é um desafio de transformação. E se esta revelação tocou o seu coração e acendeu uma chama na sua alma, sua missão se expande.
Você agora é um portador desta verdade. Primeiro, *poro curta, mer este vídeo. Cada curtida não é para nossa vaidade, é um sinal para o algoritmo de que esta mensagem tem valor. Você o transforma em um apóstolo digital, levando esta luz a outras almas que ainda vivem na inquietação que você sentia. Segundo, e mais importante, *poro compartilhe poro cor. Pense agora em pelo menos uma pessoa que você ama, que talvez carregue um fardo silencioso, que se sente espiritualmente estagnada. A esperança que nasce do coração ferido de Cristo é esta: você não precisa mais se arrastar sob o peso do seu passado. Você não precisa mais olhar para o futuro com o temor da purificação. Você pode, a partir da próxima missa, começar a reescrever o seu presente espiritual e a garantir o seu futuro eterno. Você pode tomar posse da sua cura. Essa verdade é tão libertadora que não pode ser guardada. Ela precisa explodir dentro de nós e transbordar para os outros. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que se sente preso nas garras de um passado que não passa, mesmo depois da confissão? Alguém que vive com um medo paralisante do que virá após a morte? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora, seja um instrumento de esperança. Mostre a ela que no coração ferido de Cristo não há condenação, mas um convite, uma instrução, um mapa para a liberdade. Mas como exatamente aplicamos este método? Como transformamos essa esperança em ação concreta na próxima vez que nos ajoelharmos diante do altar? Quais são os passos práticos que Jesus, em sua pedagogia divina, nos ensinou para destravar todo o poder purificador da Santa Missa para nossa própria alma? A resposta é um mapa divino, um guia simples e profundo que vamos desvendar agora. Enviar este vídeo a ela pode ser o ato de misericórdia que o céu quer realizar através de você. Seja um apóstolo da misericórdia e ajude a esvaziar o purgatório, começando pelas almas que caminham ao seu lado. Este é o caminho. Este canal não existe para te dar informações, mas para te guiar em uma transformação. Se você aceita esta missão de mudar a sua vida e ser uma luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações por uma ação. Nossa jornada está apenas começando. Há muitos outros segredos do céu que precisamos desvendar juntos. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. É hora de deixar queimar. Com base na sua solicitação, aqui está a elaboração do ATO 6, seguindo as premissas e instruções fornecidas. *Poro 6. A dor de Cristo, ao nos mostrar nossa miséria, não é uma sentença de condenação, mas o diagnóstico de um médico divino que no mesmo instante oferece a cura, o oceano da sua misericórdia. Ele não aponta a ferida para nos envergonhar, mas para nos convencer a aceitar o remédio. Através de Santa Faustina, Jesus não nos legou apenas uma devoção, mas um método divino, um manual de operações para usar a força mais colossal do universo, a Santa Missa, de forma ativa, consciente e direcionada para a nossa própria santificação, no presente. A proposta que o céu nos faz é revolucionária: transformar cada missa de uma obrigação ou de um memorial em uma cirurgia espiritual em tempo real. É a chance de viver um purgatório de amor aqui na Terra, onde a dívida de nossos pecados não é paga com sofrimento, mas com o próprio sangue redentor de Cristo. Esta é a grande virada na vida espiritual: deixar a mentalidade do devedor medroso que se esconde do credor, para assumir a postura do herdeiro confiante que usa os tesouros do Pai para enriquecer a própria alma. Em vez de esperarmos passivamente que a purificação aconteça após a morte, em um estado de sofrimento e saudade, somos convidados a colaborar ativamente com a graça, a acelerar nossa cura e a tomar posse da nossa salvação agora.